Webinar Perinity. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre visão do mercado de GCN e quais os desafios para iniciar esta jornada. Obtenha insights valiosos. O webinar já vai começar. Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Eduardo Matos, eu sou da Perinity e nós vamos começar aqui o nosso primeiro webinar do ano de 2024. O título do nosso webinar é A Visão do Mercado de GCN e quais os desafios para essa jornada. E para esse nosso primeiro webinar, nós trazemos aqui dois super especialistas do mercado, pessoas que nós já conhecemos de longo tempo. Já tive a oportunidade de falar sobre esse mesmo tema com o Marcos Fujita. Boa tarde, Marcos Fujita. Fica à vontade para se apresentar. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença. Bom, já me apresentou, foi mais Fugo. Meu nome é Fujita, né? Eu sou da KPMG, sócio da KPMG. Eu lidero uma prática de Manager Risk and Security Services, onde o assunto de Business Continuity Plan, ou gestão de continuidade de negócios, está inserido. E a gente tem discutido bastante esse assunto no mercado, principalmente como fazer isso de uma forma um pouco mais objetiva, pragmática, e com o uso de tecnologia também, Edu. Acho que vai ser bastante legal a gente estar discutindo alguns pontos aqui, né? Do ponto de vista como abordar isso de uma forma mais direta, muito mais pragmática. Legal, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. E eu também estou aqui com o Rafael Navarro, que também é da KPMG, trabalha com o Fujita, também é uma autoridade no tema. Muito boa tarde, Rafael, fica à vontade. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Bom, acho que o Fujita já antecipou aí, mas eu atuo com ele como gerente da prática de serviços gerenciados para riscos e segurança da informação. E um dos pilares que a gente toca aqui em conjunto é a prática de GCN. E acho que o maior desafio que a gente vem tendo aí conversado nos últimos meses é como trazer uma abordagem mais simples e baseada em tecnologia. Sair um pouco do papel e começar a ir mais para um conceito de ferramenta e tecnologia. Então, vai ser um prazer aí compartilhar com vocês hoje, e é isso. Muito obrigado, Navarro. Bom, pessoal, quero falar para todo mundo aqui que está presente, as pessoas estão começando a entrar na sala aqui do nosso webinar. Esse conteúdo está sendo transmitido aqui agora através da plataforma Zoom. Ele também está sendo transmitido através do canal do YouTube da Perinity. Ele vai ficar disponibilizado depois em outras mídias. A KPMG também vai poder fazer uso, né, fazer a publicação desse material, desse nosso bate-papo. O nosso webinar, ele tem sempre uma característica de ser uma conversa, aqui a gente não reproduz material, não mostramos outras informações, a não ser a nossa conversa mesmo. É o nosso bate-papo, o intuito aqui é fomentar essa conversa. E falando de desafios de continuidade de negócio, eu já começo fazendo a seguinte provocação para o Fujita e para o Navarro. Hoje, como é que a KPMG enxerga o mercado de gestão de risco e de continuidade no Brasil, né? Como é que é a maturidade do Brasil e como é que tem sido essa nossa evolução, tá? Então, tragam, por gentileza, essas percepções da nossa maturidade e como é que a gente tem se desenvolvido, como é que tem sido os investimentos nessa parte de Business Continuity Plan, por favor. Bom, o Eduardo, eu achei uma pergunta bem interessante, né? Acho que a gente tem evoluído, o assunto tem evoluído bastante no mercado, né? Acho que a gente tem tido aí, infelizmente, alguns incidentes, né, que fazem com que a gente tenha um pouco mais de olhar para isso, né, para a parte de continuidade, né? Então, a gente tem bastante pontos aqui que faz a gente pensar um pouco, né? Os ataques de ransomware, eles efetivamente têm sido os motivadores, né? Para empresas que estão bastante dependentes de tecnologia, né, o e-commerce que seja. Então, isso tem trazido o assunto à tona. Nós temos percebido, né, na linha do tempo, aí, né, desde os meus 24 anos de KPMG, né, eu venho percebendo que esse é um assunto que muitas vezes estava com a área de tecnologia, outro com a área de riscos, né,
Em algumas empresas, né, assim, você já tem visto, né, várias empresas, né, tem visto já ter uma área de continuidade de negócios, né? O que já é importante, que é muito bom, porque você começa a estruturar, você tem foco nisso e você começa a efetivamente olhar isso com outro óculos, né? Então, você tem ali, desde o evento lá de 11 de setembro, a gente está discutindo ali num outro webinar, né, Eduardo? Desde lá, você vem tendo preocupações, né, com como você tem aí os assuntos, né, os incidentes que, de uma certa forma, eles contribuem para isso, né? Afinal de contas, eu, né, costumo dizer, um plano de continuidade de negócios, né, é como uma pólice de seguro, né? Você paga ele para não usar, mas quando você precisar usar, ele precisa ser efetivo, né? Então, você tem que olhar isso com bastante critério, né, do que você vai colocar lá dentro, porque na linha do tempo você vai ter que manter ele atualizado. Caso contrário, você está fazendo um investimento que não vai ter retorno. Perfeito. Quer complementar, Navarro? Fica à vontade. Não, acho que foi bem na linha do que o Fujita comentou, né? Então, se a gente observar aí em alguns clientes que a gente tem abordado recente, é um tema que está com uma conscientização mais crescente nos últimos meses e nos últimos anos, né? E a maturidade ela é bem variável. Então, a gente tem desde empresas já com práticas muito maduras de continuidade, seja pelo segmento de atuação, então, se a gente olhar para o mercado financeiro, por exemplo, ou o setor de saúde, a gente tem isso muito mais latente. Mas aí, caindo para outros setores, se a gente for olhar manufatura, varejo, são setores que estão começando a desenvolver as suas práticas de continuidade, né? Então, e muito aí drivado pelo que o Fujita comentou, dos ataques ransomware e dessas questões de tecnologia que vem afetado mais aí as empresas nos últimos tempos. Perfeito, perfeito. Deixa eu aproveitar e junto com essa resposta de vocês, inserir aqui um implemento novo do que a gente tinha conversado. Hoje, então, nós temos segmentos mais maduros, né? O Navarro mencionou, por exemplo, segmento financeiro, bancos que já estão mais desenvolvidos, né? Tem mais facilidade na implementação das ações de continuidade e gestão de crise. E nós temos segmentos, assim, de mercado que talvez não tenham o mesmo nível de maturidade. O Navarro mencionou aí, por exemplo, varejo, né? Onde isso não é um elemento tão essencial assim. Na hora em que a KPMG visita um cliente desse, o que que vocês percebem na implementação de um projeto de diferença de tempo? Demora mais tempo mesmo num cliente, por exemplo, hipoteticamente varejo, onde os conceitos não são tão maduros. E quando vocês vão fazer isso numa empresa, qual que é a discrepância de tempo de projeto? É muito grande? Peraí, Vamos lá. deixa eu tô tirando. Bom, deixa eu fazer. O Eduardo, acho que assim, tem dois pontos aqui. A maturidade, obviamente, ela é um ponto importante, né? Mas também tem do ponto do que eu e Navarro temos discutido no mercado, né? Assim, quando a gente vai fazer uma abordagem para começar um plano, né, de continuidade, você sempre começa com análise de impacto aos negócios, né, dos negócios, né? Então, você tem abordagens que você pode usar, né? Tanto uma abordagem mais de baixo para cima, que eu costumo dizer, onde você vai lá, levanta todos os processos, vai fazer uma quantificação do risco, da exposição, né? É, funciona. Leva mais tempo? Leva mais tempo. Então, aí, né, quando esse tipo de abordagem, quando você faz, né, levantando todos os processos para identificar o que é crítico ou não, você vai levar mais tempo e provavelmente você vai chegar numa quantidade de processos críticos talvez maior que se você fizesse de cima para baixo. O que é de cima para baixo? Eu sei o setor que esta empresa está inserido, eu sei, né, conheço os processos de back-office que são parecidos para todas as empresas, mas o que importa aqui é quais são os processos de negócios mais críticos para aquele tipo de empresa naquele setor, né? Recentemente, a gente fez uma abordagem com uma empresa do setor de viagens, né? E a gente comentou um pouco sobre isso, né? Como seria essa abordagem. E a gente falou, olha, eu acho que tem 3 ou 4 processos mais críticos, né, que são desde reservas, vendas, operação da viagem e atendimento ao cliente. Ah, mas como é que fica a parte da folha de pagamento, né? Eu falei, puxa, a folha de pagamento você pode rodar do mês anterior, depois você acerta na linha no mês seguinte.
Então, por que a gente tem essa abordagem? Porque esses processos são muito característicos do setor, então você tem conhecimento do setor e quais são os processos críticos. E, naturalmente, você validando esses processos com o C-Level e sendo um trabalho que você faça, né, do estratégico para operacional, você consegue já ter uma visão ou uma validação do que é crítico. Se você está no estágio de maturidade inicial, você com esses 3 grandes processos críticos, por exemplo, você começa a criar uma jornada, né? E não sair, vou fazer todos os críticos que eu tenho, né? Então, isso tem sido para a gente um diferencial que a gente tem visto. Por quê? Porque eu vou já partindo, já conhecendo o setor, obviamente, né, consultando nossos especialistas, ou o que propriamente a gente até mesmo já conhece do setor, levando para as empresas uma discussão com os C-levels executivos para ver se são esses, se tem mais algum que precisa complementar. E aí isso fica mais objetivo, né, Eduardo? Não sei se, né, Sim, então eu vou levar 3, 4 processos. E aí o que a gente tem feito também é colocado isso, né, numa ferramenta, né, como o que a gente tem feito com vocês. Então a gente já faz isso colocando na ferramenta BIA, o que ajuda bastante, né, na parte de coleta das informações para você fazer análise de impacto de negócios. Então, perfeito, aí, eu perfeito. acho que a abordagem, ela também, ela leva você a fazer com mais tempo ou menos tempo, né? A gente tem experimentado fazer desta forma, a gente tem sido bem mais objetivo e muito mais, assim, eu digo, você faz de cima para baixo, então você já está com ele validado, né? Então você não tem que fazer aquele processo de validação depois com os executivos, né? Onde você, às vezes, de vez em 3, você tem 12 processos, né? Então, esse é um ponto importante. Não, perfeito. Eu fiz uma pergunta totalmente aleatória, não combinada, e você saiu muito bem, porque eu acho que a sua resposta, ela disse, se eu começo do mapeamento do processo de baixo para cima, eu vou encontrar um número de elementos a ser tratados muito maior, ao passo que se eu fizer de cima para baixo, eu venho dos elementos corporativos estratégicos maiores, e então acho que a palavra é prioridade nos itens de maior criticidade, né? E claro, tempo de projeto de GCN está longe de ser o elemento fundamental e importante, né? Quer fazer comentário, Navarro, desse item aqui? Cara, não, eu achei engraçado só trazer essa pergunta, porque é algo que eu e o Fujita a gente bate quase todo dia, e a gente fez até um experimento recente, onde tinham 2 projetos, empresas de segmentos iguais praticamente. Um a gente fez a abordagem começando de baixo para cima, que seria o tradicional, então eu começo ali no operacional, subo para o tático e valido tudo no estratégico. E a outra a gente fez o contrário, começa no estratégico e vamos descer para ver o que muda. O que mudou foi basicamente o tempo. Então, uma abordagem onde eu levei ali em torno de 2, 3 meses para poder fazer o mapeamento, algo em torno ali de 10, 15 dias, a gente teve uma visão muito parecida quando fez essa inversão. Então, é algo muito engraçado porque a gente consegue ganhar esse tempo e no final é o que o Fujita comentou. Eu, começando pelo corpo executivo, de certa forma, a maior criticidade já foi validada com aqueles que têm essa visão do impacto. Tá? Perfeito, perfeito, excelente. Bom, então, seguindo aqui o nosso roteirinho, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito das principais deficiências no mercado de risco e de continuidade de negócio. O que vocês encontram mais comumente e que vocês enxergam como deficiência para a gestão de riscos e para a continuidade de negócio quando vocês vão executar os projetos de vocês da KPMG nos clientes? Vamos lá. Primeiro, a parte de gestão de riscos, né? O que a gente tem visto bastante, Eduardo, e não está errado, é uma forma de fazer esse trabalho, é importante tê-lo, né? É que a gente tem visto bastante trabalhos voltados para riscos operacionais, né? É parte do processo, né? Mas e menos, não estou falando poucos, mas menos, com voltados partindo do risco corporativo, do risco estratégico, indo para o risco operacional e, obviamente, consequentemente, controles, né, tanto estratégicos operacionais e os seus respectivos testes, né? A gente tem visto bastante disso. Não está errado, não tem certo e errado, eu tenho uma forma, só que assim, você tem só uma diferença, né? Quando você tem muito olhando o risco operacional, e veja, eu não estou falando de deficiência, eu estou falando só da abordagem, né? Você tende a ter mais, talvez,
quando você faz do risco corporativo e você encadeia ele para o risco operacional, você tende a olhar aquilo efetivamente que o teu executivo está olhando da mesma forma, só que ele está olhando da forma mais estratégica corporativa. E você pode estar, de uma certa forma, quando você parte do operacional, do mesmo ponto que a gente comentou do BIA aqui, né? Você pode estar fazendo, talvez, um levantamento até maior do que você efetivamente, não é que precisava, sempre precisa, né? Mas talvez a prioridade seja diferente, né? Então, esse é um ponto importante do que a gente tem visto, né? Então, eu costumo fazer uma brincadeira, né? Que a gente, em alguns casos, a gente vai ver depois a matriz de risco, né? Então, tem alguns casos lá que a gente vê, né, o pessoal coloca as bolinhas, né? Tem alguns trabalhos que tem 78 bolinhas e eu brinco aqui com o Navarro, né? Você fala, puxa, parece uma mesa de bilhar com 78 bolinhas. E aí o ponto é que quando se é apresentado operacionalmente, você discute cada um deles e faz todo sentido. Agora, quando você começa a discutir uma discussão mais executiva, né? O cara está no dia a dia lá e ele tem que ver, né? Ele tem que tomar uma decisão. É muito comum saber qual a conclusão que eu chego com essa matriz de risco, né? O que eu efetivamente estou correndo mais riscos ou menos riscos, né? Então, talvez aqui eu acho que tem um ponto e né, um não desmerece o outro, mas um complementa o outro. Mas o que a gente tem percebido é um pouco o trabalho muito do risco operacional e ele, de uma certa forma, se conectar com os riscos corporativos, né? E como que isso você pode olhar, e aí o que está, talvez, dentro do arcabouço ali do escopo, né? E o que está fora, né? E aí você tem a priorização, né? Então, normalmente, quando você faz o exercício, você tem uma visão, talvez, de menos riscos operacionais, né? Do que quando você parte do risco operacional para o estratégico, do que quando você faz para o estratégico operacional, né? Mas ele traz um pouco disso. Óbvio que tem alguns que são de compliance, e esse você vai ter que fazer de qualquer forma, né? E quando você está, talvez, numa empresa que tem um mercado regulado, o risco de compliance vai estar sempre no estratégico. Então, você vai ter que olhar todo aquele portfólio de riscos operacionais voltados para o compliance. Aí, cada empresa em cada setor tem os seus, né? E para o PCN aqui, é um pouco... o que a gente tem visto é assim, o Eduardo, um pouco do que a gente comentou inicialmente, né, que o pessoal faz de baixo para cima, e talvez chegue uma quantidade de processos críticos para uma discussão de qual caminho ir, né, de cenário, o plano a ser desenhado, ou seja, quanto mais processos você tiver lá, mais isso vai ficar oneroso, né? E não é só isso, você, para manter isso, é mais também oneroso, né? E manter significa estar atualizado, né? Não é raro, a gente vai lá ajudar as empresas a fazer um teste ou fazer uma simulação de crise e os processos estão desatualizados, né? Então, aí muito em função, talvez, de ter muitos processos. Comumente que a gente vê é muito manual, está muito em Excel, muito em e-mail, muito e dificulta, obviamente, tanto a atualização, né? E depois, no momento desse, como é que você, né, num treino, né, num teste, você vê isso desatualizado. Depois você tem que atualizar tudo isso. Então, são processos que a gente tem visto, né, que acho que precisa, talvez, dar uma revisada, né? Uso de tecnologia, né? Olhar muito mais os riscos, os processos estratégicos, né? Da tua empresa, né? Críticos, né? Que a sua empresa entende que são críticos, tratar dentro de um plano de continuidade, né? Perfeito. Quer complementar, Rafa? Aí eu vou engatar depois para vocês. Três perguntas que eu acho que são irmãs aqui, que chegaram no nosso QA, mas pode fazer o seu comentário, Rafa, se você quiser falar também, a respeito de deficiências, de gestão de riscos e continuidade de negócio. Vamos lá, eu acho que, em suma, é isso que o Fujita trouxe, está pensando nas abordagens de risco, tanto operacional e estratégico, mas hoje o que a gente enxerga, principalmente em empresas menos maduras também, é em algum nível uma falta de integração entre as áreas de riscos ou controles internos e as áreas de processo e negócio propriamente ditas, e muita gente ainda leva uma abordagem de risco e continuidade de uma forma reativa ao invés de proativa. Então, assim,
Eu vou esperar o problema acontecer e depois eu me preparo para isso, ou depois eu penso em montar um PCN para poder atacar essa situação. E num país que nem o Brasil, onde a gente tem uma complexidade regulatória muito alta, então a gente tem aí algumas leis tramitando, já tem os projetos de lei para AI, a gente tem as ameaças cibernéticas em constante evolução, isso acaba dificultando um pouco a gestão disso, principalmente para os gestores de risco, tá, que estão aí numa jornada inicial. Perfeito. Seria, eu acho que um pouquinho do defeito do brasileiro de deixar para resolver no final, para deixar para entregar a declaração de imposto de renda no último dia, mais ou menos isso, Navarro, né? Exatamente, não que eu faça isso, hein? Mas eu já fiz, não nego. Vamos lá, olha só, eu tenho aqui 3 perguntas. A primeira é do Joelber Alonso Zimmermann. E essa eu acho que vocês conseguem responder papum. Na verdade, todas elas se referem à Bia, tá? A do Joelber, a da Luana Mello e a do Walter Lopes. A do Joelber Alonso Zimmermann, ele diz o seguinte: o Bia é a única ferramenta ou mais eficiente para a construção de PCN? Querem falar dessa primeiro, mais Eu acho que dá, pragmaticamente? eu estou aqui também vendo, Eduardo, eu acho que dá para falar, de responder talvez aqui as três, né? Isso, Você assim, né? Você tem, para você construir um plano de continuidade, você precisa que o que a gente fala análise de impactos do negócio é uma parte desse processo, né? Você inicia por ele. Eu preciso saber quais são os meus processos críticos. Eu preciso analisar o impacto, né, do ponto de vista de negócio, né? Então, um dos resultados do BIA, né, é o quê? Eu ter qual que é o meu impacto financeiro, se determinada operação ficar parada, qual seria o meu impacto financeiro para justificar eu calcular todo aquele, né, tempo que eu tenho que ter de recuperação. Então, na realidade, ele é parte do processo de construção do PCN ou BCP, né? Então, você deve começar por ele, porque você tem assim as grandes fases, né? Você tem o Business Impact Analysis, você faz todos os cálculos, chega aos processos críticos, você desenha cenários para uma tomada de decisão de qual cenário de recuperação que você vai escrever o seu plano, pode ser um ou pode ser mais do que um, tem empresas que têm mais do que um, dependendo do tipo de negócio, né? O tempo de recuperação, ele é primordial aqui para os cenários, né? Então, lembrando que quanto menor o tempo, mais investimento você vai ter para que este plano ele fique efetivo, né? Então você tem aí, né, dentro disso como é que você faz isso, né? E aí, uma vez tomada a decisão, é investimento, né? Aí você faz uma estimativa de valores, quanto custa para levantar tudo isso, né? E você parte para escrever o plano, né? E aí, obviamente, quais seriam as alternativas? Você vai ter que pegar, obviamente, aqui tem um trabalho a ser feito com gestores de negócio, e, obviamente, se tiver dependência de tecnologia, com o pessoal de tecnologia, e como é que chega a um denominador comum de que processos eu vou colocar e o que eu vou levantar na minha tecnologia para atender aqueles tempos de recuperação que estabelecidos pelo BIA. Uma vez escrito, você precisa mantê-lo, né, atualizado e testá-lo, né? Então, frequentemente você precisa testar para ver se ele está funcionando, né? Então, é um ponto importante. Óbvio que na manutenção entre a atualização, né, você pode ter mudanças no processos críticos que você tem que sensibilizar o teu plano de continuidade de negócio, né? Então, eu não sei se eu respondi aqui, né, mas são as grandes caixinhas de processo para você fazer um plano de continuidade de negócios, né? Então, perfeito. você consegue aqui, você tem que passar por esse processo, né? Então, ele Então, nesse caso aqui, Fujita, para a pergunta do Joelber, a sua resposta seria, se fosse diretamente, ó, o BI é a única ferramenta, é uma das, né? Assim, normalmente você inicia com isso. Na Luana perguntando, gostaria de saber se para iniciar tem que começar com o BIA, é a maneira recomendada, mais adequada seria essa sim, né? saudável. Que é a mais. Agora chegou uma pergunta aqui que eu acho interessante também. Chegaram outras também, mas eu vou falar que é a do Vinícius Soares. E aí depois a gente volta para o nosso curso aqui, ó. Levando em consideração que as empresas estão cada vez mais dependentes da tecnologia, vocês acreditam que RTO, RPO e MTPD do BIA devem estar alinhados com com que o time de tecnologia consegue suportar?
ou deve estar totalmente relacionado a quanto o negócio suporta relacionado a esses tempos? Uma Então, ele está pergunta. perguntando tecnologia versus Não, negócio aí. essa pergunta é excelente, né? Então, eu ia tocar também nesse assunto um pouco mais para frente, mas é excelente que ela veio aqui. Talvez eu vou fazer uma forma menos com siglas, até para, né? Ou sendo bem simplista aqui, talvez, desculpe, tá, pessoal? Mas assim, vamos lá. Você estabelece lá um tempo de recuperação, olhando os processos críticos, né? Você fala assim, meu tempo de recuperação eu preciso em, sei lá, 6 horas. E só que isso vai requerer, né? Você precisa conversar com o teu Disaster Recovery Plan, porque você depende de tecnologia. Então, que é um ponto seguinte, né? Eu ia falar do plano, mas você tem que olhar aquilo que depende de tecnologia. Se o Disaster Recovery Plan da empresa lá, eu vou dar um exemplo aqui, né? Em algumas empresas, o faturamento é algo muito crítico, né? Em função do negócio, isso está dentro do RP. Normalmente o SAP, o Oracle da vida, o TOTS da vida, whatever. Só que, quando a gente vai falar disso, né, você tem que levantar esse RP, você vai olhar o DRP para levantar ele, eu tenho que fazer a infra primeiro e depois trazer o meu RP. Normalmente não é em horas, é em dias, né? É. E aí você chega a uma conclusão que o seu Business Impact Analysis deu que os processos deveriam ser em horas, por exemplo, né? Vai ter um problema, né? Porque legal, eu posso aprovar o cenário, mas como é que eu faço isso ser efetivo, né? Então tem um trabalho a ser feito, né? Como que isso está relacionado? Eu até comentei tecnologia, eu tenho que olhar. Como que está relacionado isso com a tecnologia, né? Porque não adianta você chegar na conclusão que você precisa em horas se você recupera em dias aquela tecnologia que hoje tá na empresa e para suportar aquele processo, né? Então, e isso é um trabalho que a gente tem um cuidado de fazer quando você cria os cenários. E é uma discussão que tem que ser feita, e principalmente com os profissionais de tecnologia, de como a gente chega a um senso comum, né? Então, talvez vai ter que, não sei, vai ter que ser perto de dia e não perto de dias, né? Então, tem que ver, e provavelmente vai criar um plano de ação para que você coloque isso para que todo mundo esteja na mesma página, né? Então, é muito importante aqui a pergunta do Vinícius, que ela traz muito disso, porque às vezes você fala precisa em horas e leva 3 dias para recuperar, para colocar de pé o RP, né? E aí não vai funcionar, né? Então, muito bom, muito importante. Perfeito, Vinícius. Eu acho que ficou bem claro, né? Quer comentar também, Navarro? Fica à vontade, Navarro. Pode, quando você quiser. Ó, Vinícius mandou ali um. Quando eu for. Não, fica tranquilo que quando eu tiver, eu vou entrando aqui. Mas acho que basicamente são esses pontos que o Fujita trouxe, tá? Não tem como a gente desconciliar o negócio da tecnologia e criar depois um Frankenstein que não vai dar para suportar. Tá? Perfeito. Olha, estão chegando mais perguntas aqui, mas aí eu vou voltar para o nosso roteirinho e a gente já volta aqui depois para os questionamentos que estão bem interessantes. E aí eu queria fazer a seguinte pergunta, Fujita e Navarro. Qual seria a recomendação de vocês para um gestor de risco que está iniciando uma empresa e precisa estruturar tudo do zero? E falando não só de gestão de riscos, mas evidentemente também da necessidade de gestão de crise, de continuidade de negócio, de business continuity plan. Eduardo, acho que é um pouquinho do que a gente já comentou no início, né? Tem que olhar o ponto de vista o seguinte, né? Vamos colocar aqui que esse trabalho de riscos, controles, né, o GRC, que seja o BCM, eles são trabalhos que eles estão muito olhados. Se você olhar, ele tem lá a sua importância, né, mas ele não é um gerador de receita. Provavelmente ele é ele vai ser um custo, mas que você vai ter que olhar por questões de compliance, por questões de risco, por ele, né? Então, você tem que ser bem pragmático, né, no que você precisa fazer, né? Porque normalmente a gente vê ali, às vezes, as estruturas super enxutas, né? E às vezes o escopo é até maior do que a estrutura pode absorver. Mas aí precisa fazer um trabalho, né, de como é que eu posso ser talvez mais efetivo, né? Então, não sendo repetitivo, mas partir sempre do que é estratégico para o operacional, né? Se possível, né? Porque algumas vezes é difícil, né? O pessoal, né, ter essa compreensão, principalmente nas empresas que não têm tanta maturidade, né? Mas é importante sempre partir do estratégico, dos riscos corporativos,
descendo para os riscos operacionais. Isso faz com que você tenha foco e está na mesma página que os executivos da empresa têm para tocar o negócio e que risco que eles querem correr ou não, né? Então, pode parecer simples a resposta aqui, mas colocar isso em prática nem sempre é tão simples, né? Porque os executivos têm outras prioridades, né? Às vezes não tem a maturidade, né? Então, mas é importante ter sempre esta visão do que eu tenho do ponto de vista estratégico, descendo para o operacional, conhecimento do setor, importantíssimo aqui, tá? Tem que conhecer, entender ter os riscos, obviamente, de compliance que você tem que ter, que mais ou menos são sempre os mesmos, né? Você tem lá de mercados, você tem os riscos corporativos, a gente está discutindo um pouco isso, né, Eduardo, um pouco antes, Sim. que valem para qualquer empresa, né? Mas Perfeito. você vai ter os riscos relacionados ao seu negócio, que ele é muito inerente ao seu setor, que a sua empresa atua, e também tem os riscos que são inerentes à estratégia de negócio da sua empresa, que aí cada empresa tem a sua. Então, quando você vai conversar com o executivo hoje sobre os riscos e você partir dessa abordagem, talvez aqui, né, você seja um pouco mais atrativo, porque a gente vai lá e fala de risco operacional, olha, contas a pagar, não que não seja importante, mas mas assim, porque às vezes a agenda do executivo está muito voltada para desenvolver negócio e obviamente, tudo que se refere aos assuntos do escopo que ele está olhando. E os riscos é a mesma coisa, né? O plano de continuidade, idem, porque ele acompanha essa racional, né? Então, isso é muito importante, né? Então, mas tem empresa que não é madura o suficiente para isso, e ele quer fazer operacional, operacional, operacional. Perfeito, mas procura fazer um exercício de que riscos são estratégicos para aquele setor, o que se faria sentido ou não, e você vai ver que, né, você fala com a pessoa de operação, ele vai concordar com você, você vai falar com a pessoa de mercados, ele vai concordar com você. Então, você começa a criar aqui uma cultura com relação a isso, né? E não só olhar aqueles riscos que a gente já conhece, os operacionais, de financeiros, de compliance, né? Que muitas vezes eles são importantes, mas talvez assim não são, né? Principalmente que não estão tão maduras, não está tanto no escopo do dia a dia desse pessoal, né? Perfeito. Na sua resposta, Fujita, você mencionou, por exemplo, às vezes a empresa não é tão madura, né? E aí, eu já vou pedir, Bueno, libera a nossa enquete enquanto a gente vai falando aqui, por gentileza, para as pessoas poderem responder. E eu queria também avisar para todos que o LinkedIn do Rafael Navarro, do Marcos Fujita e o meu foram publicados no nosso webinar chat, tá bom, pessoal? Fiquem à vontade ali também. Vejam só aqui, ó, a pergunta da nossa enquete. Você gostaria de explorar e navegar pela plataforma Perint GRC integrada com a metodologia de gestão de riscos de negócio GCN da KPMG? Ah, então tá bom, tá bom. Então, essa era a enquete, ok. Conheci agora aqui também. Então, fiquem à vontade para responder, vocês também, os participantes aqui. Então, você mencionou a respeito das empresas terem baixa maturidade. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que você avalia a maturidade das empresas em relação especificamente à gestão de riscos e sobre o mapeamento dos riscos críticos para o negócio? Como é que Uhum. você classifica isso? Acho que é uma visão muito mais geral, uma opinião sua, né, de vocês da É. KPMG a respeito disso. Não, acho que assim, né? A primeira coisa, assim, né? O fato de a empresa ter uma preocupação de chamar para discutir risco, mesmo que ele não tenha área de riscos, controles, cada um tem um nome, né? Esse é um passo importante, por menos maturidade que tenha, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E a gente tem visto cada vez mais esse tipo de discussão, porque as empresas, de uma certa forma, né, se a gente olha as empresas abertas, reguladas, as grandes corporations, né, eu já fiz se você já fizer essa visão, representam 10% do mercado. Os outros 90%, eles estão nas empresas que são, né, não são menores, são empresas grandes, né, tem um outro tipo de estrutura, né, um outro tipo de governança, né, talvez mais familiar, talvez mais, né, mais fechada, né, mas que tem uma necessidade de olhar a própria sustentabilidade do negócio no sentido de perenidade, no sentido de, puxa, eu preciso, como é que eu faço os próximos passos? Tanto para você fazer uma fusão, tanto para ser comprado, ou até mesmo para fazer sucessão, ou até mesmo para você
conseguir, né? Eu vou fazer um IPO, né? Eu vou fazer uma abertura de mercado, porque eu estou crescendo tanto, é uma forma, né? Isso tem crescido bastante, né? Então, você vê, paralelo a isso, eu vou fazer um paralelo aqui, né? Quantas empresas têm, esse tipo de empresa tem procurado ter conselheiros consultivos para montar, não um conselho de administração, mas ter começar uma estrutura de governança, né? Então, você tem visto, eu tenho visto isso tem crescido bastante. E tem trazido também o assunto de governança, risco compliance, e também, quando você começa a tratar tudo isso, o assunto do Business Continuity Management, né, o BCP, o GCN, ele vem a reboque. Por quê? Porque faz parte, né? Porque hoje é muito difícil uma empresa hoje desse porte, qualquer uma delas, que não tenha, no mínimo, uma tecnologia para suportar o negócio, né? Então, é óbvio que você tem níveis diferentes de investimento e estrutura, né? Então, eu vejo que tem tido uma preocupação muito grande. O que a gente tem percebido e é natural, é que se começa, né, um dos pontos, né, até conectando com a resposta da pergunta anterior, e é natural começar a fazer muito manualmente, né? O Excel e o e-mail são as ferramentas que você começa. Mas, na linha do tempo, a gente entende que isso gera uma dificuldade de atualização, até mesmo quando você precisa consolidar e mostrar um resultado executivo, né? Então, a chance de você cometer um erro com um monte de planilha que você veiculou via e-mail, ele pode te gerar um problema lá na frente quando você consolida e vai mostrar um resultado consolidado para os executivos, né? Mas eu diria que, em geral, é um pouco esse o retrato, viu, Eduardo? Tem crescido, é importante, mas e tem passado, né? Já o fato de ter a conversa aqui, temos 215 participantes, já acho que é um assunto que ele tem movimentado o mercado, né? Então, Sim, importante isso, né? Então, vejo com muito bons olhos, tá? Muito bons olhos. excelente, excelente. Quer comentar, Navarro, a respeito das maturidades? Não, acho que é exatamente isso. Se a gente olhar agora mais recente, então, se eu for falar 10 anos atrás, acho que a gente pouco falava em continuidade ou falava algo muito relacionado à tecnologia, tá? Se a gente for olhar hoje, não são todas as empresas que têm essas estruturas dedicadas, que nem o Fujita colocou. Acho que se a gente for olhar, 90% do mercado não tem mesmo. Só que a preocupação ela já começa a ser algo mais latente. Então, sempre tem uma pessoa ou outra que se interessa pelo tema, começa a puxar as pontas e a gente começa a ver essas discussões sendo mais fomentadas, tá? Então, é algo que hoje eu ainda acho um pouco incipiente, mas é uma jornada de transformação cultural, né? Assim como foi com Sim. privacidade, assim como foi com compliance regulatório lá atrás. E a tendência é que na linha do tempo isso passe a ser visto com mais normalidade. Tá? E é uma jornada de crescimento contínuo, no sentido de que nós falamos aqui de 11 de setembro de 2001, né? Então já se vão 20 e poucos anos e olha o que está acontecendo e o mercado segue se transformando, segue sofrendo transformações, novas tecnologias, novos know-hows, né? Então é algo que está mudando constantemente, não está parado, né? Eduardo, só para complementar aqui a resposta aqui, não sei se, né, vai ajudar o pessoal, eu acho que acredito que sim, né? Comece uma jornada. Não queira fazer todo ou fazer o melhor possível, tudo numa primeira etapa, né? Estabeleça uma jornada, uma, duas, três etapas, né? Comece com, não queira começar com, eu quero ver todos os riscos, né? Principalmente nas que estão, né, num estágio de maturidade, estão crescendo. Cria uma jornada, né? Começa mais simples, menos riscos, até para a própria organização poder, né, ver como é que ela se adequa a tudo isso, né? A mesma coisa vale para o plano de continuidade, né? Então, esse exemplo que a gente usou, a gente pegou 3 processos críticos, mas podem ter novos negócios, novas mudanças de processos, ou sei lá, o mercado mudou, e você pode e deve, né, evoluir o seu plano de continuidade, ou evoluir a sua governança e risco compliance, né, com os processos, os riscos, né? Mas se eu pudesse dar um conselho, comece fazendo um trabalho de evolução dele, né? Quem já está mais maduro, provavelmente parte em outro estágio, mas quem está muito inicial, faça uma jornada. A gente costuma ver, quando a gente vai muita consultoria, né? O pessoal quer ter a fotografia do todo, às vezes os executivos não estão nem preparados para ter esse tipo de resultado. Gera nossa, vocês estão querendo ser mais realista que o rei, aquelas histórias, né?
e porque, isso aqui é um trabalho de risco, de controle, né? Então, começa numa jornada mais simples, né? E o mais automatizado possível, né? A gente tem tido uma experiência com vocês muito interessante, onde a gente começa bem simples, já usando a ferramenta, né? Então, ele tem ajudado bastante, né? Então, ele tem ajudado bastante na jornada. E ele ajuda a criar a jornada, né? Então, você parte, né? A gente tem falado, né? Você parte de uma configuração inicial de um GRC que vai ser muito melhor que usar o Excel, né? Vai ser muito melhor que usar e-mail para, né? Sem dúvida, sem dúvida. E depois você vai evoluindo, né? Vai evoluindo com a própria ferramenta e com o próprio processo de maturidade da gestão de riscos e a mesma coisa de continuidade, né? Eu gosto muito dessa abordagem, né? Fico preocupado quando eu percebo que a organização ela não tem a maturidade total e o pessoal quer ver, nós já fazer um primeiro trabalho vai ter dificuldade até do executivo a aprovar aquele trabalho, porque ele vai ficar talvez mais maior do que a expectativa de quem vai aprovar aquele orçamento, aquele trabalho. Então, a gente procura ser bem, assim, também consultivo, né? De falar, olha, não é melhor começar um pouco mais simples, a gente vai evoluindo, né? Então, Sim. de novo, eu vou falar um pouquinho da abordagem, né? Acho que é importante, tá? Perfeito. Olha só, tem aqui algumas provocações interessantes. Eu vou fazer aqui a pergunta, a primeira do Isaac Mateus, Américo. Ele diz aqui, eu acho que isso é voltado para vocês mesmos, Fujita e Navarro, né? Porque ele está falando de metodologia, a Perint tem tecnologia apenas, mas não tem metodologia propriamente sua. Então, vocês têm alguma metodologia para checar até onde o processo aguenta em uma crise? Isso seria definido de acordo com o impacto ou seria avaliado em todos os negócios barra processos? Vamos ver se eu entendi aqui. O problema não aguenta uma crise, né? Estou vendo a pergunta aqui. Vocês têm... aqui é o seguinte, você precisa fazer simulação. Não tem como. Não tem como. Você precisa fazer uma simulação até para ver os pontos de melhoria que você tem que ter, né? Então, porque até então, simulação, teste, o nome que a gente queira dar, né? Por quê? Porque até então, quando você escreveu e não testou, ou não simulou, ele ficou um pouco teórico. Vamos simular, Uhum, vamos ver o que acontece, né? Então, e aqui também, né, o ideal é do uso de ferramenta para isso, né? Por quê? Porque quando você está numa crise, além de todo o ponto de imagem e continuidade do seu negócio, você tem um negócio que é contra você, que é o relógio. exato. Eu Então, acredito que o Isaac aqui está querendo se referir às tolerâncias de RTO, RPO e MTBT, né? Eu então imagino que seja isso. você precisa até para ver se aquele RTO e RPO eles são factíveis. Você pode Sim, ter combinado todo o jogo, um plano de ação é factível. O que aconteceu? Foi um erro que aplicou. Beleza, vamos fazer vamos então corrigir aqui e vamos fazer o próximo. Então, é essencial que você tenha a simulação, o teste, para que você identifique efetivamente se isso está, o que você escreveu, o que você elaborou, ele está efetivo ou funciona, né? E também aqui, né, a gente tem usado também, né, não da PRI, mas tem ferramentas de simulação de crise para que você possa, inclusive, ver isso, né? Então, por quê? E por que o relógio é o nosso maior inimigo? Porque você tem que ter os prazos para ser cumpridos, né? hum, E muitas vezes a gente vê que, às vezes, o negócio para num processo, o pessoal fica amarrado num negócio e devia já ter comunicado, já devia ter tomado uma outra ação, e muitas vezes está lá escrito que precisa ser feito, e você vê lá algumas falhas que efetivamente não colaboram para você cumprir lá os prazos que você previu lá atrás, né, no guia. Então, é importante perfeito. aqui uma simulação, né? Não sei se respondeu o Isaac, né? Ok, Mas Isaac? Essa é a resposta do Fujita. Aí, ó, tem uma pergunta aqui que é uma pergunta de DNA, do Cozy e Deu. Após implementado um PCN na corporação imatura, pela experiência de vocês, onde ficaria a paternidade dele para que ganhe tração e evolua para um GCN ou até mesmo um SGCN, né? Um sistema de gestão de continuidade do negócio? É a pergunta do Coseideu. Aqui, o COSE, né, pessoal, não tem uma resposta certa, uma resposta errada, né? Tem várias organizações, você vê, né, por exemplo, às vezes continuando com tecnologia, na área de infraestrutura, você vê o pessoal de riscos cuidando disso, o pessoal de cyber cuidando disso.
Aí depende muito da estrutura organizacional que a empresa tem, né? Acho que o mais importante é se ela tem um plano de continuidade, é um belo de um passo, né? Óbvio, tem que ter uma paternidade, porque senão você vai ter por ter. Tem que ter e o que eu falo, o maior desafio, talvez, né, maior do que você fazer no plano é mantê-lo atualizado, né? E, obviamente, a paternidade ela é importante, né? Então, que esse assunto, né, ele fique com alguém que consiga manter, consiga executar, fazer ele concebê-lo e mantê-lo atualizado, né? E façam aí todos, né? Então, o mais importante, agora, se é né? Talvez a auditoria não seria mas a área de riscos, cyber, é a área de tecnologia, né? A área de governança. Então, eu já vi em vários lugares. Mas o mais importante é, você conseguiu fazer o plano, você consegue manter ele atualizado, você testa frequentemente, está funcionando? É isso, né? Agora, Entendi. a paternidade, ela depende muito de cada empresa, né? Uma corporação imatura, provavelmente ela vai, num primeiro momento, ela vai entender, se ela não tiver uma área de, por exemplo, de controles e riscos, provavelmente isso vai ficar com a TI, né? Que é o mais natural. Que Mas é o mais comum de ver, da gente ver, né? isso. Mas o ponto é, a TI vai ter fôlego, porque a TI, olha, 889 coisas, né, que a gente sabe. Ela vai ter vai ter capacidade de execução, né, que é colocar tudo, deixar tudo isso atualizado e testar periodicamente. Então, Exato. cada Por uma vai ter exemplo, a TI é muito comum que ela atue nas ações dos DRPs, mas não obrigatoriamente, não necessariamente nos planos de continuidade operacional de negócio, não é? Então, tá. acho que isso é um ponto. Ou seja, e deu. Não, não se sabe se precisa, se tem que ser o pai ou a mãe, mas tem que ser criado por alguém. Alguém tem que criar esse filho, né? Mas pode ser só com o pai, pode ser com a mãe, pode ser com ambos, mas ele tem que ter alguém que cuide desse processo aí, que seja gestor dele, E né? mantenha atualizado, né? Isso é importante. Exatamente. Voltando, depois a gente volta aqui para os nossos questionamentos aqui. Aham. Bueno, tem o resultado da enquete? Não sei se você vai publicar, eu confesso que eu não sei, me desculpa. Ah, tá sim. Então, 77% tem interesse em conhecer a plataforma e conhecer aí a metodologia de GCN da KPMG. Ótimo, excelente. Ótimo. Preparem os telefones, vai tocar. Muito Ótimo, bom. ótimo. Obrigado, Bueno. Olha, continuando aqui com as perguntas, uma das coisas que estava até na resposta, acho que na resposta anterior do Fujita, e estava falando a respeito de você ter um responsável, um sponsor, e nessa pergunta aqui, ela diz o seguinte: olha só, estruturar uma área de gestão de riscos e controles é algo complexo e que demanda apoio da alta gestão, budget e conhecimento. Na Perint, nos deparamos frequentemente com a falta deste apoio, principalmente em tempos de economia fraca, né? Então, Navarro e Fujita, como é que a gente pode superar essa barreira do convencimento interno, do topo da pirâmide, muitas das vezes? Porque o próprio Fujita mencionou, né? Isso aqui não é algo que traz receita. Em tempos de economia desacelerada é um problema. Então, quais são argumentos reais, fortes, verdadeiros para mobilizar quem deve ser um patrocinador disso? Acho que é assim, o Eduardo, de novo, acho que o patrocinador é assim, é um pouco do apetite de riscos que as empresas têm e os gestores, os executivos conhecem isso muito bem. Então, mais do que a maturidade, é um pouco do apetite de risco que você tem. E aí, obviamente, você vai ter que... Ele olha o quanto tem que ser investido, o quanto que eu tenho de apetite de risco e quanto que eu quero correr de risco, né? Então, agora, tem outros mercados, setores, que não tem jeito, ele é regulado, você vai ter que ter. Então, não tem jeito, né? Por Então, financeiro, obrigatoriedade mesmo, né? Por força da regulação. exatamente, né? O setor financeiro aí, bancos, eles obrigam. Então, você vai ter que ter.
Aqueles que você não tem obrigação, ou aqueles 90% que a gente discutiu, você tem algumas situações desses 90%, um bom pedaço, ele, não precisa, mas um outro pedaço começa, que o pessoal fala assim, como é que eu faço com a minha empresa daqui X tempo? Como é que eu faço com, poxa vida, com a minha estrutura? Porque eu cresci até agora e eu estagnei. Eu tenho várias situações que a empresa entende que ela vai precisar, talvez ir para o mercado, né? Ou fazer uma fusão, ou mesmo ela tem interesse em ser vendido, né? Ser comprado, por N razões, né? Qualquer uma dessas situações vai te direcionar para você ter uma governança, né? Entendeu? Aí eu não vou falar, então o problema é governança, né? Não, de novo, estamos falando de negócio, estamos falando de necessidades, né? Então, obviamente, o assunto governança traz o assunto risco inerente, né? Não tem como, né? Então, para mim, um pouco, esse é o trabalho, né? Acho que um pouco do que você quer para o seu negócio, né? Que apetite de risco você tem, né? E com o nível de investimento que você quer fazer, né? Então, cabe quem tiver nesse papel de conseguir orquestrar, né, e balancear tudo isso, né? Então, lembrando que o cofre não pode custar mais caro do que você vai colocar lá dentro, né? Então, um Exato. grande conselho aqui para o pessoal é, gente, tenham em mente isso, né? Eu vejo dessa forma, Eduardo, porque sempre do negócio, sempre de uma necessidade, né? E nunca, porque tem que fazer? Não, eu tenho uma necessidade, eu quero abrir capital. Por quê? Porque é importante captar, eu acho que eu posso, eu captar um dinheiro mais barato e eu vou ter outro patamar. Ótimo, tá? E isso está na estratégia de negócio, né? Eu quero ser comprado, eu quero preparar uma empresa ou para fazer uma fusão. Se você não tiver um nível de governança, assim, quando vão fazer o evaluation, a avaliação, provavelmente isso pesa muito, né? Eu sei que a gente na academia faz trabalhos dessa natureza, já participei de vários, né? Então, pesa muito. Então, você mostrar que você tem uma estrutura, isso não é para fazer para o mercado para parecer bonitinho, tem uma necessidade de negócio. Sim. E aqueles que entendem que isso não é importante, provavelmente não vai estar nesse escopo. Mas eu diria que boa parte desses 90% do mercado, eles estão começando a olhar isso com um outro óculos, tá? Eu diria assim, eu ousaria dizer isso, tá? Perfeito, perfeito. Olha, o Walter Lopes, ele fez uma pergunta aqui que eu acho que poderia ser uma afirmação, né? Que ele colocou, é Uhum. importante a realização de exercícios simulados e treinamentos do PCN, DRP, PCOs, para medir a ineficiência do processo de retroalimentação dos resultados e lições aprendidas, gerando ajustes dos procedimentos. Aí, Walter, você colocou aqui uma interrogação, mas eu acho que é sim essa resposta, né? Acho que poderia ser uma afirmação, né? Poderia ter exclamação, né, Navarro e Fujita? Com Não, certeza. a gente comentou aqui um pouco bastante da simulação, os testes, né? Treinamento é importante, mas nada como a realidade. Vamos simular e fazer um teste aqui para ver como cada um está preparado. E às vezes tem uma desatualização no plano e você só vai perceber ali no teste, né? Na simulação, né? E Exato. então, assim, são experiências interessantes, eu diria assim, os resultados de simulação de exercícios, viu? E tem Olha, toda a razão Walter, aqui, que tem que. Aí você começa a olhar e fala assim, ih, caramba, né? Tem um monte de. E quanto mais desatualizado tiver, mais preocupação tem que ter, né? você sabe que aqui até um comentário, né, serve para o Walter, que fez essa ponderação aqui. Pessoal, no Perinit GRC, além de nós termos ali todo aquele, vamos dizer, aquilo que é preconizado na ISO 22301, na 22307 para a aplicação do BIA, nós temos então, qual é o roteiro feito? Né? Criação do BIA, aplicação, apuração dos scores, criação ali dos cenários, criação dos diversos tipos de plano de continuidade. E aí nós temos, após a aprovação, a criação das respostas ao risco para cada tipo de evento ali. Você pode acionar um plano real, um plano verdadeiro de fato mesmo, e você também pode acionar um teste de continuidade. O comportamento sistêmico o sistema vai disparar notificações para que todos os envolvidos executem as atividades. Então, é um teste, mas ele funciona como um plano de continuidade que foi acionado de maneira normal, natural,
E a partir dali, então, você consegue gerar os indicadores de tempo, RTO, RPO, MTPD, entre outros. Inclusive com os cronômetros ali, né, o Edu? É legal Exatamente. os Inclusive, cronômetros, né? exatamente. Inclusive com indicação de discrepância. Olha, eu tenho essa previsibilidade, eu atingi essa. Então, os gráficos mostram, inclusive, também o que que saiu fora do previsto, né? A Camila Teixeira está falando aqui: olá, entendo que um desafio no BIA é trazer informações relevantes de negócio e de TI. Muitas vezes ele traz um foco de negócio ou um foco de TI. Do lado da TI, o BIA é o input fundamental para os PRDs, teste de continuidade. E aí a pergunta dela é: o que vocês orientam de ser feito para que o BIA tenha uma visão integrada de TI com o negócio? Olha, é, você quando faz o levantamento, aí depende como você elabora o questionário, né? Você obviamente não vai fazer uma pergunta técnica para o gestor, mas você tem que passar pelo que é essencial para ele, na visão dele, do que você usa de tecnologia. Obviamente, obtendo essas respostas, você tem que identificar, junto com a área de TI, quais são os componentes que estão conectados àquele processo crítico para entender. Então, né, um pouco da conversa que a gente teve lá, né? É legal, tá no RP, mas, pô, legal, então já entendi, tá no RP. Aí, óbvio que você tem que fazer, você não vai fazer um questionamento com a pessoa da tecnologia, mas você tem que entender o que eles têm de arquitetura, né? Quais são os principais sistemas, né? IRPs, né? No caso, né? Como é que ele está desenhado? Isso está fora da empresa, está dentro da empresa, está em nuvem, está fora. Então, você precisa ter uma visão geral para que você possa conectar depois as respostas e as perguntas, elas têm que ser orientadas para que você consiga identificar os componentes de tecnologia que este gestor ou usuário ele tenha no dia a dia e conectar com toda essa visão inicial que você fez, que aqui o BIA pode parecer uma parte do negócio, mas você tem que fazer uma visão junto com tecnologia também, né? Eu imagino que você possa ter processos que não usem tecnologia, mas a maioria usa hoje nas empresas, né? Sim, Mas difícil que não importante, utiliza hoje. então, o importante é que você tenha essa conexão, né? Então, quando eu comentei aqui, oh, não adianta nada quando o RP leva 5 dias para ficar de pé e você quer em um dia, é muito porque você já faz essa conexão, né? Então, você já sabe algumas coisas, né? Inclusive, na hora de validar com os usuários, os gestores, né? Você tendo essas informações de tecnologia ajuda muito, né? Até para fazer uma revalidação, né? Então, não sei se eu Perfeito. respondo para a Camila, né? Eu acho que sim, na minha opinião, você respondeu bem sim. E a própria Camila faz uma outra provocação depois, que essa daqui eu acho que eu posso contribuir um pouco com a seguinte situação. Ela fala aqui, ó: os planos de continuidade de TI ficam desatualizados muito fácil, a começar pela lista de contatos que sofrem alterações regularmente. Qual seria a recomendação de vocês para manter os planos atualizados? A revisão anual, mais revisão quando os componentes tecnológicos sofrem alteração, seria uma boa opção? Essa parte no finzinho da sua pergunta eu até deixo para o Navarro e para o Fujita comentarem, mas só para te dizer uma coisa, Camila. Quando se utiliza uma solução de mercado, como por exemplo do próprio Perint GRC, o módulo de GCN, é possível, né, e é recomendado que se faça uma integração, por exemplo, com sistemas de autenticação. Se eles estiverem vinculados à estrutura organizacional, às entidades organizacionais e à cadeia de valor, melhor ainda. Porque, por exemplo, na ausência de um usuário principal, o segundo que receber e que estiver cadastrado vai poder fazer aí vai poder responder, o seu BIA não vai ficar sem responder, né? Outra coisa, se você tem um single sign-on ali vinculado, né, integrado, o seu colaborador saiu, ele deixa de fazer parte daquela lista automaticamente, né? Então, na tecnologia existem algumas formas. Mas o que que vocês acham, Navarro e Fujita? Revisão anual mais revisão de quando os componentes tecnológicos sofrem alteração seria uma boa opção? Aqui também, eu acho que você pode estabelecer uma frequência, né? Você pode até fazer um trigger com componentes tecnológicos, mas para mim, de novo, né? Essas são coisas. Assim, o meu negócio mudou, com qual frequência o meu negócio muda? Né? Não muda, é uma nova estratégia da organização. A empresa vai sair, sei lá, de bem de consumo e vai para serviços. Isso tem uma mudança
enorme. Mas é óbvio, mas muitas vezes o pessoal esquece, né? Sim, E outra que acontece a gente tem visto bastante, né, no movimento, principalmente em cibersegurança, que é assim, né? O pessoal às vezes está muito preocupado ali com o dia a dia, com o que ele tem para manutenção, e a gente, né, pesquisas que a própria KPMG fez, né, e a gente tem acompanhado no mercado, né, que apesar da pandemia, apesar de, né, ter acabado, apesar de a gente ter tido, os executivos, né, principalmente, eles não desaceleraram o assunto de transformação digital, né, e que envolve muita tecnologia. E quando a gente fala de digital, na maioria das suas vezes, ele está relacionado à geração de receita, na maioria. Você tem lá digital também para operação, essas coisas. Então, e se você não tiver atento para isso, você também pode estar com um plano desatualizado, né? Então, acho que a Camila diria o seguinte: tem que ter esse, como é que eu diria, essa, não é monitoramento, mas essa percepção, né? Porque quando a gente fala de mundo de transformação digital, vem coisas que simplesmente a gente não está, às vezes, nem, né? O pessoal só tira da cartola algumas coisas interessantes. E como é que isso está conectado com o meu plano de continuidade, né? Então, ele é importante você ter isso. A revisão anual, ela é saudável, mas dependendo do tipo de organização, talvez você precisa fazer trimestral, né? exatamente, é. Bimestral, né? E do Então, segmento também, né, Fujita? Porque, por exemplo, acho que tem segmentos que têm turnover maior do que outros, né? Então, acho que também isso talvez requeira uma atualização. os que envolvem, por exemplo, terceiros, né? Acho que tem um ponto importante, né? Então, terceiros provedores de serviços, né? Que você tem lá uma rotatividade no pessoal que está prestando serviço. Se alguém lá tem uma função crítica, isso, você precisa saber quem é que está lá. E muitas vezes não é só um problema de PCN, é um problema de... Aí a gente vai entrar outro problema, que é o de Third Party Risk Management, né? Que é o offboarding, né? Que é a pessoa que está saindo e a outra que está entrando. Uhum. Então, você vê que tem que estar tudo um pouco conectado, pouco não, muito conectado para você entender esse sensível. O ideal seria, né, eu conectar o meu plano com todos esses indicadores, triggers, né, esses gatilhos, para eu receber aqui alguns indicadores. Pô, está na hora, apesar de não ter dado minha revisão trimestral, eu tive muitas alterações nesses triggers que eu vou ter que fazer uma intermediária, né? Mas aqui eu estou falando talvez um estágio mais assim, que tudo esteja integrado, né? Mas Sim. é interessante, né? Então, eu vou até acrescentar um pouco a lista da Camila aqui, tá? A pergunta é Eu muito boa. acredito, assim, sabe, que essa preocupação aqui externada pela Camila, cada vez mais eu acredito, Camila, que as próprias tecnologias vão tentar resolver essa questão, por exemplo, de desatualização de lista de acesso. Porque a partir do momento em que os envios, que os disparos são automáticos, o sistema já sabe quem tem que responder o PIA, quem é que tem que executar uma atividade em tempo de crise. Se eu não tiver uma pessoa designada para aquela função, a própria solução vai me avisar, vai me informar que eu não tenho um ator designado ali. Então, eu acredito que a própria tecnologia deve cada vez mais dar uma resposta nesse sentido, tá bom? Pessoal, tem uma pergunta aqui que é do Marcos Major, ele está em Angola, né? Ó, eu trabalho em compliance em Angola. Na empresa em que atuo, tem menos maturidade. Como mostrar aos líderes a importância do gerenciamento de risco, principalmente iniciando de cima para baixo? Eu acho que é um pouco do que o Fujita e o Navarro já comentaram aí, mas se quiserem mandar aí, dar uma palavrinha para o Marcos Major, fiquem Ah, à vontade. é o meu xará aqui. Um pouco do que eu já comentei aqui, né, Eduardo? É um pouco do que a empresa ela tem, eu acho, não acho não, certeza, ela quer do negócio, a estratégia que ela tem. Aí eu não conheço o mercado de Angola, né, mas eu posso dizer no nosso mercado brasileiro, daqueles 90% que tem um movimento de governança muito voltado para a sustentabilidade de negócio, fusões e aquisições, abrir capital, porque está crescendo tanto e não tem mais, né, como crescer, e eu quero abrir o capital, né? É uma forma de captar um dinheiro mais barato, entre aspas, né? Mas ele vai te trazer uma série de obrigações. Então,
ele vai por aqui. Eu não conheço o mercado de Angola, né? Não sei, aí precisava entender um pouco dos elementos que você tem, né? Mas eu entendo que isso aqui é um pouco geral, né? Não pode Sim, estar desassociado a uma estratégia de negócio, porque se tiver, não vai fazer sentido, né? E, obviamente, o apetite de risco. De novo, instituições que estão em mercados altamente regulados, né, não tem nem o que discutir, você vai ter que sim, fazer. Aqueles que não são regulados e é opcional, o que ele tem que fazer, é uma questão de posicionamento de mercado, né? É olhar assim, se meu concorrente está fazendo uma estrutura robusta de governança, se estruturando, né, ele está conseguindo ter mais visibilidade no mercado, ele está conseguindo mais parceiros de negócio, tem N sim. coisas que acontecem que está atrelado a isso. E junto, obviamente, com o apetite de risco, né? Então, de novo, aqui a gente está. Eu gosto desse tipo de questionamento exatamente por causa desse ponto de que a gente está sempre associado ao negócio, né? O que você quer de estratégia de negócio, né? Perfeito. Olha só, nós temos aqui, bom, são várias perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, até porque a gente já passou das 5 aqui, mas eu só queria trazer aqui uma pergunta já falamos a respeito dela aqui, mas é a Rafaela Lima. Tem outras perguntas aqui de pessoas que eu conheço também. Tem uma pergunta aqui do William Alevati, um abraço, William, né? É, Conhecemos também bem o William. A pergunta da Rafaela, ela aqui, ó, vocês têm alguma dica no que se refere ao aculturamento de GCN nas empresas e a comunicação com as áreas de negócio, né? É, É, vamos lá, não sei se eu vou, de novo aqui, vamos conseguir responder, né? Quando você faz uma abordagem top-down, esse aculturamento ele vem naturalmente, né? Porque a empresa põe como prioritário, né? E provavelmente as pessoas que estão envolvidas nesse processo já sabem disso, né? Porque elas vivem o dia a dia disso, né? Quando você faz o trabalho, talvez de baixo para né, dos processos subindo, você vai ter você vai ter todo mundo achando que o processo dela é o mais crítico, senão ela vai ficar sem ter o que fazer, né? Isso já é um primeiro reação do pessoal, né? Mas eu entendo que quando você faz exatamente da abordagem de estratégica para a descendo, né? Você naturalmente, essa barreira do óbvio, ela tem, mas ela é bem menor do que você fazer ele de baixo para cima, né? Quando levanta 100 processos para depois identificar o que é crítico, né? Porque muitas vezes você tem processos que você precisa ter, mas não tem esse nível de criticidade e naturalmente, né? A maturidade, às vezes, com o assunto vai ser mais baixa. Agora, aquele que está no negócio, ele está no negócio que é crítico, ele naturalmente sabe que o que ele faz é bem crítico e é importante ter continuidade, né? Não sei se passa por ali, né? Estou falando isso com experiência de quem já fez das duas formas, e é interessante que, obviamente, quem está inserido num processo mais crítico, ele consegue ter esse tipo de evolução mais rápida com relação ao assunto, tá? perfeito. Pessoal, todos vocês aqui que fizeram perguntas, algumas, são várias aqui, a gente não teve oportunidade de falar. Esses contatos, essas perguntas vão ser repassadas aqui para a KPMG, eles vão poder responder para vocês, vão poder contatá-los. Eu quero agradecer aqui também o Gilberto Câmara, da PUC de Minas, que falou: boa tarde, vocês estão brilhando, live com a KPMG, estou acompanhando ao vivo. E também aqui as pessoas que estão acompanhando na África, não só além do, Marcos Major. além do Marcos Major, o Marcos Benedito Cabral também, tá? Só os Marcos hoje, Legal. tá? Ó, Pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Mais uma vez dizer, nossos LinkedIns foram publicados aqui. Essa hora passou muito rápido. Vocês poderão assistir essa live novamente no portal da Perinit, no YouTube da Perinit, também nas mídias que forem designadas pela KPMG,
também vai estar disponível. Quero agradecer a presença do Marcos Fujita e do Rafael Navarro. Fiquem à vontade aí para se despedir do nosso público. Foi um bate-papo muito bacana, muito interessante. Rapidinho, Muito, porém muito bom. muito bom, Eduardo. Agradecer o pessoal aqui. Olha, passou super rápido, nem tinha percebido aí que já tinha passado da hora. Muito interessante. Aqui a gente troca de experiências, as dúvidas, né? Esse é o nosso dia a dia. A gente está aqui, poxa, né, Eduardo? A gente estava conversando um pouquinho antes, conversando... e aí a gente, sempre quando se encontra também, a gente conversa bastante sobre os assuntos e troca de experiências. Acho que o importante aqui é a gente levar um pouco dessa troca de experiências, ó, coisas talvez que a gente faça e possa compartilhar com todos, né? Então, estou à disposição aí de todo mundo aí para a gente poder ajudar aí vocês no dia a dia e com dúvidas também, né, Edu? Olha, estão me pedindo aqui, Marcos, para fazer um último comentário aqui rapidamente, que não poderia Qual que é? deixar de falar aqui. Ah, A respeito da parceria da KPMG Perinit, onde vocês têm uma metodologia própria embarcada na plataforma, né? sim. Que você desse uma palavrinha dessa nossa parceria e Ah, o público pode esperar do Fast Start, né? é. E como é que a KPMG apresenta esse produto para o público. Então, aqui, bem resumidamente, é o que eu comentei aqui um pouco, né? Porque baseado na experiência que a gente tem, né, assim, de mercado e trabalhando com as empresas, a gente percebe talvez a dificuldade de estabelecer uma jornada, né? E a ideia de a gente fazer um fast start com vocês, né, com a Perenity, vamos fazer um fast start já ancorado, suportado com a tecnologia. Então, você não começa do zero, né? E são valores que a gente, né, conseguiu, valores bem agressivos, né, mensais, né, Eduardo? Sim, Que você não vai ter aquele, poxa vida, né, vai justificar lá, às vezes, para o CFO, para quem seja, né? Então, a gente procurou equalizar isso numa jornada, né? Então, o Fast Start, desde o inicial, intermediário e avançado, né? Não tem segredo nenhum. Obviamente, cada um tem muito mais funcionalidades que o outro, mas é que ajudem vocês nessa jornada para que não fique apenas, talvez assim, vocês, né? A gente consegue suportar isso com vocês. E aí você vai amadurecendo junto com a ferramenta, com o processo da maturidade da sua empresa, quer seja em GRC, quer seja em PCM, né? E vai começando a você otimizar a sua estrutura, né? Porque a gente tem visto algumas empresas que começam com uma pessoa, começa a crescer e ele cresce em pessoas, né? Então, a ferramenta ela ajuda muito nisso, né? Ou cresce em pessoas ou cresce com trabalhos de body shop, consultoria, que seja, né? Para ajudar nisso. Então, mas a ferramenta tem um papel importante para ajudar nesse processo de maturação, né? Então, eu acho perfeito, que isso é um ponto importante. E aí, obviamente, com o perfeito. conhecimento que a gente tem, né? Pessoal, quem quiser ter mais conhecimento a respeito do Fast Start, esse produto que é know-how da KPMG, que utiliza o Perint de GRC, é uma combinação de serviços das duas companhias para realmente começar já além do zero, como o Fujita falou. Tem o meu LinkedIn, tem o LinkedIn do Fujita, tem o LinkedIn do Navarro. Quiserem ter mais informações, é só nos procurarem também através desses canais. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Então, fiquem à vontade agora aí para se despedir, vocês. Eu acho que é o Pode Navarro, falar, né? Fujita. Pode ser o Navarro, fiquem à vontade, quem você quiser. Não Não, precisam não, aqui, brigar para ver quem fala primeiro. não, aqui, Eduardo, acho que é um prazer aqui ter com vocês. Estou à disposição aqui para esclarecer dúvidas. E aí, mesmo que né, a linha aqui, a gente chamar, para a gente fazer um bate-papo rápido, não tem problema. Estou à disposição para falar dos assuntos aqui que vocês entenderem, né, de Maravilha. GRC, seja BCM ou outros aí que relacionados a risco. Excelente. É isso aí. Eu também queria agradecer a oportunidade. Foi um prazer estar aí com vocês. Que nem o Fujita brincou, o tempo voa quando a gente vai conversando aqui, batendo papo sobre esse negócio que é mais gostoso. E qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram aprofundar sobre a Perinix, sobre o Fast Start que a gente desenvolveu aí em parceria com eles, eu estou 100% à disposição. Fujita também, é só procurar a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bueno. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.